Esse capítulo do livro, ele traz ele relata uma reunião com os apóstolos e Jesus na casa de Pedro. Imaginemos nós, né, nessa reunião que foi dito para os apóstolos uma recomendação de Jesus para que fosse iniciado então a peregrinação, a levar a boa nova a todos os diversos rumos daquela época. É uma responsabilidade que os apóstolos foram submetidos de bom grado, né? E para a gente entender um pouco o que seria essa boa nova, o que representa a boa nova para nós, espíritas. O boa nova já diz que são boas notícias. A boa nova é a essência do Evangelho de Jesus. A boa nova é o encaminhar a humanidade para o bem. É a missão de Jesus nesse planeta, né? Resumindo, é transmitir aos homens o pensamento de Deus. E somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Ela ensina então o que é essencial ao cristão, para que ele possa ser feliz, para que ele possa progredir e nunca cessar, sempre buscar o entendimento, porque é assim que ele consegue compreender a dimensão do trabalho, a dimensão dessa doutrina nova, mudar o pensamento, mudar os seus atos, as consequências, só boas coisas virão. E o mais importante são os dois ensinamentos que Jesus nos deixou que são o máximo. Todas as outras coisas vão ser consequências desses dois ensinamentos. O ensinamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois ensinamentos englobam tudo, todas as leis que a gente vive e é colocado para o nosso entendimento e todas as consequências dos nossos atos. Se nós seguirmos esses dois princípios, a Boa Nova foi com sucesso colocada aqui no planeta Terra, né? Vendo então quais seriam os desafios dos apóstolos, a realidade da época é muito diferente da nossa de hoje, em alguns aspectos, e outras dificuldades não. Mas Jesus nasceu no Império do Augusto. Foi uma época de ouro, se for em relação ao antecessor e o próximo Império do Romano que teve na época. E a população, ela aproveitava um gozo interessante, foi uma época rica. E infelizmente, quando tem a riqueza também envolvida, as vaidades e a imoralidade, elas se fazem presentes. Então, naquela época, as religiões, elas muito eram usadas para as suas próprias vaidades, para seus proveitos próprios. Havia muitos religiosos importantes e com condições financeiras importantes. Havia todo tipo de autoridade. Havia todo tipo de dificuldades para esses apóstolos enfrentarem e conseguirem levar essa doutrina, essa boa nova. Então eles receberam muitas dificuldades, tiveram muitas dificuldades por causa disso. E essa reunião com Jesus, eles aproveitam para fazer muitas perguntas em relação a essas dificuldades que eles vão encontrar, né? Porque bater pacificamente todas as violências que o judaísmo praticava na época e renovar uma lei antiga e discutir e redefinir uma filosofia de vida exigiria muito conhecimento, muita dedicação, e eles eram apóstolos, não eram Jesus. Imaginemos nós estarmos no lugar deles. Essa seria a dificuldade, nós também estaríamos apavorados também pela missão. Mas Jesus vai explicar em algumas respostas que daqui a pouco eu vou colocá-las aqui para vocês. Ele responde com uma paz que nos ensina até hoje. A gente já está em 2021, já se passaram mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui
E os ensinamentos dele são tão novos e tão reais, tão presentes e tão necessários ainda até hoje. Pensemos nós as dificuldades que os apóstolos tiveram e quais são as nossas dificuldades hoje. Se a gente for fazer uma relação, será que nós realmente temos tantas dificuldades assim? Então, fica muito importante a gente fazer essa reflexão, que toda vez que nós estamos num período com dificuldades, ou um período difícil das nossas vidas, que a gente faça como os apóstolos nessa reunião. Pergunte a Jesus o que ele faria e lembremos-nos dos ensinamentos dele para obter respostas. É muito boa essa questão, porque enobrece nosso espírito, enobrece, clareia, consola, e aí a gente percebe que a gente nunca está sozinho. Então, no livro, os apóstolos, após estarem reunidos ali com Jesus, eles começam uma chuva de perguntas para ele. Filipe pergunta: e se os maus nos impedirem nas ruas, o que faremos? Cabe a nós recursos, alguma autoridade punitiva? Ou exigir justiça por algum ato? Ali seria essa a postura nossa? Jesus explica, pensativo, que nós devemos converter a maldade com bondade, sombra em luz. E não importa o sacrifício que nós tenhamos, nós devemos seguir adiante e o programa não pode ser outro. Aí um outro apóstolo também: e se formos atacados por criminosos? Mesmo assim, nosso mistério é a redenção, perdoando e amando sempre. Persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Tiago também pergunta: e se interpelados pelos fariseus, amantes da lei, que diretrizes tomaremos? São eles que retêm segredos, que têm textos sagrados, que justificam habilmente a orgulhosa conduta que eles adotam na época. São arguciosos e discutidores. Dizem-se herdeiros dos profetas. Como agir? Se o novo reino determina a fraternidade isenta da tirania? E Jesus responde: cabe a nós testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com o nosso respeito. Contudo, renovaremos-lhes o sentido sublime, tal qual a semente que desdobra em frutos abençoados, a justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garante-nos a colheita. Se a gente for refletir o que estava acontecendo, quais eram as dúvidas deles. Não era nem a teoria de Jesus, não havia dúvida da fé pelo Cristo, mas sim quais os desafios que eles enfrentariam ali, o que poderia acontecer com eles. E a resposta de Jesus sempre vai ser a de perseverar, a de perdoar e de seguir sempre adiante. E isso serve muito para nós hoje em dia também. Mais importante. Outro, e os casuístas nos confundirem, ou então as pessoas da época, né, eles que relata aqui no livro, que eles podem estar obstruindo a palavra deles, não respeitando, e se as pessoas impedirem ou injuriarem eles, ou não acreditarem, enfim, todo tipo de problema que eles podem sofrer com isso, o mestre ensina que a pregação ela deve continuar, que a única salvação é a vontade que nós temos de crescer, de evoluir e de seguir o objetivo. E até uma pergunta bem: e se os demônios nos atacarem? Interrogou João. E se nos odiarem e nos perseguirem? E a resposta que Jesus dá, quando o perigo for muito iminente,
Quando a questão que eles estão tão preocupados na hora do momento de estarem passando a palavra, eles se depararem com um problema muito sério, assim como nós, hoje em dia, se a gente tiver algum problema que foge às nossas mãos, que a gente não, que somos impotentes de resolver, que tenhamos fé e que tenhamos a certeza de que a ajuda divina vai nos auxiliar naquele momento. Que não importa, por mais difícil que seja o problema, Jesus está conosco, nossos amigos espirituais estão conosco e eles estão nos auxiliando. Basta nós acreditarmos, termos fé e seguir adiante. E até mesmo nessas horas, quando o sacrifício do corpo for necessário, que a gente aceite sem hesitar, sem criar dentro de nós qualquer tipo de sentimento de raiva, de revolta. Esse é o maior sacrifício que nós podemos fazer. Em nome da palavra, em nome de Jesus, em nome das dificuldades que eles tinham. Imaginemos nós, né? Hoje em dia, os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, vindo da ação e da reação dos nossos atos, de muitas vezes reencarnações passadas. Mas estamos aqui, como muitos sabem, na nossa melhor versão, buscando o entendimento, buscando o exemplo a ser seguido. E esse exemplo sempre vai ser Jesus. Ele foi o único ser imperfeito que habitou aqui. Deixou esse exemplo maravilhoso para que todos nós possamos aprender e seguir com ele. Mas a realidade dos apóstolos, a missão deles foi tão sublime e tão difícil ao mesmo tempo, que exigiu todo tipo de sacrifício. Desde o sacrifício material, tanto as dificuldades do caminho, as injúrias, as difamações, até o castigo físico. E esse capítulo faz a gente... Eu pensei e refleti muito e tento conversar com vocês agora. Justamente é isso. Nós não somos apóstolos, mas todos nós temos as dificuldades e todos nós devemos passar adiante essa palavra, essa missão, essa boa nova. Vivemos numa pandemia onde quantos de nós, conhecidos ou próximos, que perderam entes queridos, que não entendem a situação, que não conseguem elevar a fé e dizer que por vontade de Deus, às vezes a revolta aparece. E nesse ponto nós devemos ser sempre mais fortes e lembrar que Jesus está sempre nos guiando, nos auxiliando e que existe um propósito muito maior. Os apóstolos doaram suas vidas, assim como Jesus, pelo seu propósito. E eles garantiram o seu devido lugar no plano espiritual. Então que nós, por mínimo que seja nossa reforma íntima, o amar a si inicia por aí já, e amar o próximo igual a si, mais difícil ainda hoje em dia, e amar a Deus sobre todas as coisas e não as coisas, já dá um ensinamento que de 2000 anos atrás ainda se torna sempre atual e para o dia a dia. E podemos começar sempre com os nossos familiares, com nós mesmos, e fica essa coragem, fica essa reflexão, fica essa ideia de que nós não estamos sozinhos, nós somos guiados pelo plano espiritual, nós temos nossos amigos da guarda, nossos anjos da guarda, estamos sempre nos intuindo, nos guiando para um caminho melhor. E quando a gente se deparar com alguma dificuldade, que a gente lembre-se do sacrifício dos apóstolos, dos ensinamentos de Jesus, e também façamos o nosso sacrifício por aqui.